Olá, amigos. Nós estamos no mês Setembro Amarelo e é um mês dedicado à vida. Um trabalho que todas as organizações estão fazendo no sentido de que não haja atentado contra a vida. E hoje, em especial, nós trouxemos uma grande amiga, ela é psicóloga clínica, a Karina Facina, a quem agradeço pela oportunidade de estarmos conversando a respeito do assunto, e eu tenho certeza que vocês vão adorar o programa por conta das informações que ela vai trazer. Karina, o que você tem para nos dizer sobre como a gente deve evitar a depressão, e se está com a depressão, o que fazer para não caminhar para esse lado do suicídio, que é sempre uma lástima? Sim. Bom, primeiro quero agradecer, a oportunidade de estar aqui e, enfim, é um prazer enorme estar aqui e eu espero poder contribuir com as pessoas, que estão nos ouvindo. E aí, seguindo na linha da pergunta, do senhor, então, a gente tem vivido nos últimos meses, nos últimos anos, sobretudo com a pandemia, um acréscimo, na quantidade de pessoas que estão com depressão. Então, a depressão ela aumentou muito no mundo. Então, a Organização Mundial da Saúde vem alertando a respeito disso, das questões de saúde mental. E isso é um fator que a gente precisa observar com bastante carinho. O que a gente percebe é que a pessoa depressiva, ela tem, algumas vezes, uma tendência a caminhar para o suicídio se isso não for tratado, se isso não for olhado com bastante carinho. É claro que não significa dizer que todas as pessoas que têm depressão vão se suicidar. Lógico. Ou que todos os suicidas têm depressão, Então, uma coisa não está amarrada à outra, acho que isso é importante dizer. O fato é que a gente precisa ficar atento, A depressão é um transtorno que existe, não é um transtorno, uma doença contemporânea do momento atual. É uma doença que existe já há muitos anos. E que por muito tempo ela foi estigmatizada, pela própria saúde, pela igreja, a mitologia tratou isso de maneiras diferentes. Enfim, o fato é que a depressão, há muito tempo, ela vem sendo olhada como um fator negativo. Então, é comum a gente perceber pessoas dizerem: você tem depressão, você tem preguiça, isso é doença de gente que não tem o que fazer, gente que não quer trabalhar, E isso não pode mais ser visto assim. A pessoa que sofre de depressão, ela tem um sofrimento de fato muito intenso. É uma tristeza muito grande, Uma perda da vontade de viver, uma perda da vontade de fazer as atividades simples, como levantar pela manhã, tomar um banho, tomar o seu café, fazer uma caminhada, enfim, as atividades diárias. A pessoa depressiva, ela perde todo esse sentido, O que também é importante dizer e ressaltar que não é porque eu estou triste que eu também tenho depressão. Não tem nada a ver, Não. Eu acho que é importante a gente se atentar, que as emoções fazem parte da nossa vida, do nosso organismo. E aí, sentir tristeza é normal. E se a gente for olhar com bastante cuidado e carinho, eu costumo dizer até que a tristeza ela é positiva. Até um certo ponto. Por que ela é positiva? Porque ela faz a gente refletir, ela faz a gente olhar para dentro, ela faz a gente pensar sobre coisas que precisam ser melhoradas. E a partir daí eu busco algumas coisas que me ajudem. Agora, o problema é quando a tristeza ela é muito intensa, por muito tempo, ela se mantém. E isso vai tomando conta, também, vai agravando. Então a gente precisa ficar atento a isso. Se eu estou triste, peraí, que tamanho é essa tristeza? E quanto tempo ela está durando? Agora, se ela tem uma durabilidade maior, é preciso buscar ajuda. Ainda há um estigmatismo, um estigma, na verdade. As pessoas têm medo, talvez por conta da história, As pessoas têm medo de buscar ajuda, as pessoas têm medo de ir ao psiquiatra. Imagina, psiquiatra... E falar que tem depressão, Sim. Porque geralmente, às vezes, as pessoas dizem, isso é preguiça, você está fazendo chacota, mas não é. A depressão é uma doença, que envolve o físico. Sim. Por conta das emoções que ela
produz, então o físico acaba se ressentindo. Sim. E às vezes até nessa situação a pessoa vai buscar outros médicos por conta dos sintomas que ela está apresentando, como dor abdominal, como dor lombar e tantas outras que você até pode falar melhor sobre os sintomas da depressão. E às vezes a pessoa busca outro médico, quando na verdade é uma doença psiquiátrica, né? E tem que buscar o psiquiatra, o psicólogo. É interessante isso. Outro dia um paciente, ele me falou o seguinte, né? Porque ele vinha num processo e eu disse a ele, você já buscou a psiquiatria, né? Já buscou um médico para olhar? Porque tem casos de depressão e casos, né? Então tem alguns que são mais graves, outros mais simples. E naquele caso eu dizia para ele que ele precisava buscar. E ele com muito preconceito, não, eu não vou. E aí esses dias ele me mandou um recadinho dizendo, Karina, eu vou. Porque eu entendi, a partir de um vídeo que eu assisti, ele disse, que a depressão, que a doença mental, ela é como se eu fosse ao médico para ver o diabetes, para ver um problema gástrico, né? É físico. Então as pessoas têm mais facilidade em buscar ajuda quando ela vê, quando ela sente no corpo. Mas é curioso, porque a depressão, ela também traz para o físico, né? Então, eu muitas vezes posso desenvolver ali outras doenças de ordem física, porque a gente fala da psicossomática. Então, eu estou somatizando para o meu corpo aquilo que a minha mente tem dificuldade de lidar. Então, é importante ficar atento, né? Se eu estou com uma tristeza muito grande, se eu perdi totalmente o desejo de realizar as minhas atividades diárias, se eu perco o apetite, se eu perco a minha afetividade, quer dizer, estar próximo das pessoas, me relacionar com as pessoas, se isso para mim fica difícil, entre outras coisas, é importante buscar ajuda do psicólogo, do psiquiatra, e até de ordem espiritual, né? Então a gente está aqui dentro de um ambiente para falar dessa questão da espiritualidade também. Então eu sinto que a espiritualidade também é uma coisa que ainda é complicado para algumas pessoas. A gente vive um momento do planeta em que a gente está muito preocupado em fazer, em ter as coisas, em correr atrás daquilo que nem sempre a gente sabe o que é, né? E às vezes essa questão espiritual, ela vai ficando para trás. É claro, a gente está dentro de um lugar, né, que está falando, que trata a questão da doutrina espírita, mas a gente precisa entender que olhar para a espiritualidade não é olhar para uma religião. O espiritismo é uma doutrina, mas não é olhar para essa doutrina, não é olhar para qualquer outra religião, mas é olhar para dentro da gente e entender aquilo que nos move de fato, né? A espiritualidade é aquilo que traz, aquilo que é como se fosse um recado da alma mesmo, né? Aquilo que eu sinto e não vejo. Eu falo que parece o vento, eu sinto e não vejo. Então está muito relacionado com as questões de ordem do coração, do carinho, do afeto, do desejo de ser, né? De contribuir. Então as pessoas, nós, né? Nos perdemos nisso. E eu sinto que com a pandemia agora, como a gente foi obrigado a olhar para algumas coisas, porque nós ficamos presos, né? Então muitas pessoas começaram a entrar em choque porque não teve jeito, teve que conviver com a esposa, com o marido, com os filhos, com o cachorro, teve que lidar com questões internas que até então estavam sendo deixadas de lado por conta da correria, né? Então é importante a gente aproveitar esse momento que não terminou totalmente, mas já melhorou bastante, né? Mas todo esse momento triste que nós vivemos, é preciso tirar uma lição positiva, né? Então, o quão é importante olhar para mim. E aí, dentro disso, a gente caminha para o suicídio. A gente está falando do mês, né, de Setembro Amarelo. Então, falar de suicídio é uma coisa pesada, difícil, ruim. Eu fico sempre pensando naquela mãe, naquele pai que perdeu o filho assim. Eu sou mãe, e só de pensar me dói o coração, né? Perder um filho, perder um ente querido por uma ordem natural, já é muito doloroso. A gente compreende que a vida continua, né? Que existe uma missão para cada um de nós aqui, né? Que o nosso verdadeiro lar está do outro lado, na verdade, está na vida espiritual. Mas ainda assim, perder um ente querido é muito difícil. Agora imagina perder sabendo que essa pessoa tirou a própria vida. Uma coisa que
Jesus já nos dizia, né, que a gente não pode atentar contra a própria vida. Então, uma mãe que recebe essa informação, é muito triste pensar o que o meu filho vivia, né? Então, falar sobre a morte é falar sobre vida. Eu entendo isso, que a gente precisa falar do suicídio, mas a gente precisa falar não só do fator morte, a gente precisa falar do fator vida. Que tipo de vida a pessoa que se suicidou tinha? Quais eram os pensamentos que ela tinha? Quais eram os relacionamentos, qual a qualidade das relações dentro de casa, com os amigos, na escola, no trabalho? Então a gente vai deixando tudo isso de lado porque a gente está muito preocupado em correr para comprar coisas. É claro, né? Seria hipocrisia minha dizer que a gente não precisa correr para trabalhar e pagar as contas. Todo mundo tem boleto para pagar, né? A gente tem que ter a responsabilidade de dar conta disso. Mas a gente precisa saber o equilíbrio disso tudo, né? Inclusive, né, valorizar um pouco a oportunidade de nós estarmos aqui reencarnados, que é uma das grandes problemáticas daqueles que idealizam e mentalizam o suicídio como solução de qualquer desafio, é que nós somos agraciados por estarmos aqui na Terra, de estarmos progredindo, melhorando. Para isso a gente tem que trabalhar, tem que produzir, dinamizar o intelecto, o sentimento, e é demais também entender que nós não somos diferentes dos outros, porque às vezes a gente pensa, meu problema é muito grave. Os outros também têm problemas graves. O Cristo mesmo disse assim, nesse mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. O Cristo passou por aqui também, não vou dizer no planeta Terra, mas um planeta equivalente à Terra em épocas, vamos dizer assim, milenares aí para trás. Mas ele passou, ele teve os desafios que nós estamos vivendo agora, e ele superou. Então, mas ele superou não como Cristo, superou na condição que nós nos encontramos hoje. Então, todos os espíritos têm que passar por essa experiência. E se idealizar o suicídio como solução, vai desencarnar e vai pensar do outro lado, meu Deus, o que eu fiz? Não resolvi, pelo contrário, agravei minha situação, perdi a oportunidade, e vai ter que voltar. Porque quando a gente desencarna, toda essa problemática fica com uma pedrinha no sapato, que a gente não consegue conviver com ela, tem que tirar. E para tirar essa pedrinha tem que voltar. Se nós já estamos aqui, é melhor continuar, não é, Karine? Sim, eu fiquei pensando aqui, né, enquanto o senhor dizia, quando a gente tem um problema, muitas vezes a gente diz assim, a minha vontade é pegar tudo que eu tenho, colocar na mala e mudar de país. Beleza, algumas pessoas até fazem isso, né? Você pode colocar tudo na mala e ir embora. Mas vai junto, né? Todos os problemas vão junto comigo. Então, a aflição que toma conta de mim vai junto. Então, acho que é bem isso. Quando a gente tenta, né? Quando a gente comete o suicídio, é como se a gente estivesse tentando colocar tudo na mala e ir embora para um outro país. Só que solucionar o problema. Eu vou resolver tudo. Mas no outro país não vai ter dificuldade também? Pois é. Mesmo que seja uma viagem, às vezes não fala a língua, às vezes não tem amigo recebendo, às vezes você tem que arrumar um trabalho, às vezes você vai ter dificuldade financeira. Quer dizer, mudar de país também não é, às vezes, uma solução, né? Então, assim, a questão não está no lugar. Então, quando eu faço isso, né, quando eu vou para o plano espiritual nessas condições, é muito complicado a maneira como o espírito chega lá, né? Então, principalmente dependendo do tipo de vida que ele teve aqui. Então, dependendo do tipo de vida que ele teve aqui, pode ser que algumas coisas sejam abrandadas ou não, né? Mas ainda assim, de qualquer forma, o fato de ser suicida já me gera no plano espiritual uma dificuldade maior. E aí também eu penso que é importante ressaltar não só o suicida direto, mas o indireto. Né? Então, às vezes a gente fala, as pessoas se suicidaram, coitadinho, o que aconteceu? Mas às vezes a gente também é um suicida indireto. Então, quando eu utilizo, né, formas que me fazem mal na vida, seja comida em excesso, bebida em excesso, álcool, enfim, tudo que é em excesso, isso também é uma forma de ir se matando aos poucos. Até o trabalho em excesso. Até o trabalho em excesso. Hoje, a síndrome de burnout, que acontece muito com o médico, que trabalha muito, nós trabalhamos muito. Infelizmente, quem manda na nossa vida não somos nós, são os pacientes.
E nós trabalhamos muito, embora a gente possa também dar uma segurada. E por conta desse excesso de trabalho, a classe que mais tem essa síndrome de burnout, que é uma depressão mesmo severa, e que depois é difícil até de voltar essa hegemonia psicológica, vem por excesso de trabalho. Então, a gente tem que saber dosar o trabalho, o descanso, a família, a religião. Tem que fazer um meio de campo aí. Quando a pessoa endereça para um lado, a gente sabe que a excelência traz prejuízo em alguma área. Aí nós vamos sofrer as consequências. Então, é muito importante que a gente trabalhe, lógico. Mas também não precisa exagerar, mesmo porque nós não vamos levar nada para o outro lado, né? Pois é, não vai na bagagem, né? Não vai. Vai vazia, sim. Vai vazia de coisas materiais, né? Mas vão cheias ou vazias de coisas morais, né? De sentimentos. Então, por isso que é tão importante a gente cuidar disso. Então, assim, tudo que é em excesso é um problema, tudo. Né? Então não tem problema eu trabalhar bastante para conquistar as minhas coisas materiais, não tem problema se no final de semana eu vou tomar ali uma cervejinha com um amigo, bater um papo gostoso, não tem problema. A questão é o excesso. E além do excesso é o motivo, né? Quais são os motivos que me movem para fazer o que estou fazendo? Então por que eu trabalho demais? Por que eu bebo demais? Por que eu como demais? Que fome é essa que eu tenho? E que eu vou colocando nas coisas. Eu sinto que para a gente olhar para isso, para a questão da depressão, do suicídio, a gente precisa olhar para a vida, né? Olhar para dentro de si. Então não adianta culpar as pessoas, não adianta ficar também se culpando. Eu não tive isso, eu não consegui aquilo, os meus pais, o meu marido, o meu trabalho. Quer dizer, a gente vai colocando coisas, culpa nas coisas e nas pessoas, mas a gente tem medo de olhar para a gente. E às vezes sozinho tem gente que consegue, né? Tem gente que consegue olhar para a gente sozinho, mas é difícil. Então é importante que a gente busque uma ajuda, seja com um médico, seja com um psicólogo, seja dentro da questão espiritual, né? Então a doutrina espírita, ela é, por exemplo, uma doutrina muito clara, né? Então são muitas as informações que a gente recebe do mundo espiritual, através de obras sérias, através de personagens, né, muito importantes que a gente teve e tem na Terra encarnados ainda, né, e outros desencarnados. Então, assim, a gente precisa buscar uma fonte de luz. Karina, tem uma obra espírita que eu acho que valeria a pena para aquelas pessoas que, se um dia pensaram em evadir-se da vida, porque às vezes a pessoa não tem coragem de falar, mas ela pensa, né? Não aguento mais essa vida, eu queria mais era morrer. Quer dizer, no final, ela está um pouco perturbada, né? Tem um livro que é um livro dentro da doutrina, psicografado pela Dona Ivone do Amaral Pereira. Ela não é psicografado, esse livro, ela recebeu uma intuição, ela fez um desdobramento, e o espírito é o Camilo Castelo Branco. E ele trouxe esse livro, chama Memória de um Suicida, uma experiência que ele viveu. Então eu acho que valeria a pena a pessoa ler, porque quem lê esse livro, sinceramente, não vai mais pensar em suicídio. Pode até, por conta da doença muito grave, a pessoa até pensar em suicídio, mas se ela tiver um pouquinho de lucidez, ela não vai pensar. E falando, desculpa, e falando de lado espiritual, vou dar aqui uma sugestão, com a sua permissão, né? Quando você estiver a caminho dessa depressão e quiser ajudar-se, além da psicoterapia, além do tratamento médico com um antidepressivo, que também é muito importante, porque a química cerebral fica mudada, eu vou dar uma sugestão. São 3 coisinhas. A primeira delas é não reclamar. Porque a reclamação, ela fecha o ciclo da depressão. Pode ver que toda pessoa que é depressiva, ela reclama muito. Então, começar a ver o lado positivo, né? O lado da vida. Porque sempre a vida tem duas, como se fosse uma medalha, tem 2 faces, né? É o lado positivo. Eu estamos reencarnados, eu tenho a família, tem um corpo maravilhoso, eu tenho o trabalho, não está passando fome, tem uma casa. Quer dizer, se nós formos analisar, nós temos milhões de coisas para agradecer e praticamente nada para reclamar. Então, para de reclamar, agradeça,
Desde manhã, pelo dia, pelo trabalho, por todas as oportunidades. Primeira. Segunda coisa, seria exercício físico, porque a gente sabe que a química cerebral ela é muito movida também pela musculação, né? Pelos exercícios. Então, fazer exercício. Começa a caminhar, depois uma corridinha, e de repente está fazendo realmente uma academia, e isso ajuda muito na depressão. E o terceiro elemento é fazer o bem. Faça todo o bem possível, porque quando a gente faz um bem tão, mas muito grande para nós, e a gente granjeia a amizade de espíritos amigos que são tutores, mentores daquelas pessoas auxiliadas, que num momento de dificuldade eles também procuram nos atender por um crédito, até por um mérito nosso. Então essas três coisas são fundamentais, primeiro, para você fazer profilaxia da depressão. E se está, para você sair, não reclamar, fazer exercício e fazer um trabalho no bem, de uma maneira sistemática. Vejam, façam isso, vocês vão ver o resultado na depressão de vocês. Não é? Jesus dizia, né? Fora da caridade não há salvação. Então, acho que isso é muito legal. O trabalho voluntário, o trabalho em si, né? O poder contribuir com o outro, com aquele que às vezes tem menos até que a gente, e não só em termos financeiros, não, às vezes menos em questões afetivas. Então, a pessoa que é mais pobre não é a que tem menos dinheiro, a que tem menos bens materiais, mas é aquela que às vezes falta para ela o afeto, o carinho, a compreensão. Então, é muito interessante isso que o senhor trouxe, porque fazer a caridade, fazer o bem, não importa quem, é muito bom, porque a gente sente, é mágico até, né? Eu sinto isso, às vezes eu estou fazendo alguma coisa e na hora que eu termino eu falo, nossa, passou, eu não vi. E parece que traz para a gente assim, uma sensação física mesmo. É muito, muito positivo. E outra coisa, o depressivo geralmente se sente muito isolado, muito, vamos dizer assim, ensimesmado. Quando você vai fazer um trabalho desse, primeiro, geralmente tem um grupo, né? A gente entra num grupo, numa sistemática grupal. E o psiquismo grupal é muito importante. Você chega lá, um brinco, um conversa, outro fala, outro faz uma gozação, outro está movimentando. E a pessoa sai do ostracismo, sai daquele mundinho e vai entrar num mundo muito fantástico, maravilhoso, um aliciador envolvente. Então, fazer o bem, diz o André Luiz, que se o malandro soubesse o quanto é bom ser bom, seria bom até por malandragem, né? E a gente sabe que fazer o bem, a gente tem uma série de benefícios. Só quem faz é que vai entender o que eu estou tentando colocar. Faça e depois você me conta o quanto que faz bem para a gente fazer o bem em sentido amplo. E André Luiz, que é o mentor do Chico, escreveu várias obras através dele, ele dizia assim, merecimento espiritual está na ajuda aos outros. Que você já colocou a caridade como ponto da libertação espiritual. Faça todo o bem, não fique em casa. Eu tenho uma paciente que um dia foi no consultório com 60 anos e estava depressiva porque estava sozinha. Eu falei, começa a fazer o bem. Ela disse assim, mas eu tenho 60 anos. Qual o problema? Eu já estou velha. Eu falei, olha, não gostei do que a senhora colocou, que a senhora me chamou de coroca. Não, doutor, não falei isso. Lógico, a senhora tem 60, eu estou com 75, o que sobrou para mim, não é? Aí ela caiu na real, disse, então tá bom. Foi para Cosmorama, ela mora lá e começou a fazer o bem. Um dia ela volta no consultório pedindo para que nós, através da nossa instituição, a ajudássemos no sentido de que ela pudesse ajudar os pobres dela de lá. Né? Eu perguntei a depressão, doutor, não tem tempo nem de pensar em mim mais, acabou, sumiu. Veja, e ela, em si mesmada, depressiva, poderia chegar às raias de amanhã ou depois até um suicídio. E quando ela foi trabalhar no bem, é que ela percebeu que depressão já foi, não é? Sim. Às vezes precisa de uma terapia, às vezes precisa de um tratamento médico, mas às vezes você pode resolver só por esse caminho. Sim, sim. Eu acho que isso é super importante. Eu estava vendo outro dia, assim, existem pesquisas já que tratam. Na verdade, o nosso cérebro, ele nos engana. Então, se eu começar a contar uma história aqui para vocês, né, mesmo que ela seja falsa, vocês vão acreditar, vão se envolver e vão querer saber o final dela. Então, isso é um sinal de que o nosso cérebro ele nos engana, ele vai se acostumando com aquilo que ele tem. Então, a partir dessa ótica, se a gente segue a linha do pensamento, daquilo que eu vejo, daquilo que eu penso, da oração também, eu acrescento aí nessa lista do senhor me permite,
essa meditação, né? Qual é a qualidade das coisas que eu penso, tipos de programa que eu assisto na televisão, tipo de conversa que eu fico, né? Que tipo de roda eu estou ali? Aquela roda de amigos e amigas que só falam de tragédia, de coisas ruins, ou eu estou lendo, eu estou vendo coisas positivas que me agregam. Então a gente precisa estimular o cérebro a perceber coisas positivas, porque ele vai acostumar com isso. Então é fundamental. Deixa eu falar uma coisa muito interessante que você falou, me fez lembrar o que aconteceu comigo um dia no consultório. Uma paciente voltou para eu fazer uma cirurgia e ela tinha estado comigo há muito tempo atrás com depressão, né? E eu aí falei assim, vai procurar um médico e tal. E ela voltou muito bem, né? Aí eu disse assim, mas como é que você ficou tão bem assim? Você venceu a depressão? Doutor, o senhor não vai entender. Mas o senhor lembra que as conversas que nós tínhamos lá no hospital, ela era enfermeira, né? Que o senhor me falava umas coisas, eu não concordava muito com aquilo. Mas depois eu fui trabalhar num postinho da periferia e as pessoas me levavam um problema lá, queriam conversar comigo e eu lembrava daquilo que o senhor estava falando e eu comecei a falar aquilo que o senhor falava e de repente eu fui percebendo que aquilo foi mudando minha vida. Ou seja, que o cérebro dela foi condicionado exatamente por ela falar aquilo que eu havia colocado para ela, que ela não concordou a princípio, mas começou a falar, aquilo foi fazendo um acervo, né, cerebral, e de repente ela começou a viver aquilo e saiu da depressão. Sim. Ficou curada. E é interessante porque, assim, mesmo com essa questão de acostumar o cérebro, né, com coisas positivas, na medida em que o tempo vai passando, o nosso próprio organismo, né, aquilo que falta de neurotransmissores no nosso cérebro começa também a ser produzido de uma maneira a contribuir para o desaparecimento dessa depressão, né? Então é claro que não é assim, não é pisquei e aconteceu. É um trabalho. Uma conquista, né? É uma conquista. Então existe uma jornada aí, né? Então vencer a depressão, vencer qualquer outro problema, vencer os pensamentos suicidas não é simples. Não adianta ir na casa espírita ou em qualquer outro lugar, não adianta ir no médico, no psicólogo, querendo uma solução pronta, porque não tem. Não existe uma solução pronta, né? Não dá para a gente fazer marcas. Então isso aqui funciona dessa forma. Cada pessoa é única, né? Então a gente se compara muito com as pessoas, a gente quer soluções muito rápidas, como se fossem pílulas. Então a gente precisa ficar atento a isso também, né? Olha, Kânia, eu quero agradecer muito a sua participação, o tempo nos cobra, foi muito proveitoso, né? E lembrar ao pessoal que 50% depende dos outros, mas 50% é da gente. Então, quem está depressivo, faça a sua parte. E aí nós demos as dicas, as informações necessárias, mas faça alguma coisa, faça acontecer, não espere acontecer. Busque recursos, mas também faça a reflexão do que você pode contribuir, o que você pode modificar para você não se deprimir. Porque uma vez depressivo, é muito difícil para a gente se organizar e dar um bom espetáculo no trampolim da vida. Eu quero te agradecer muito pela sua participação, foi muito interessante. E depois convidá-la para novos bate-papos, né, no Papo do Bem, que eu tenho certeza que você tem uma bagagem muito grande e vai ser muito produtivo. Um abraço a todos e até o nosso próximo programa pela TV Rede Luz Espírita, aqui no Papo do Bem.